Olá, irmãos, tudo em paz com vocês? Você ministra louvor ou conhece alguém que ministra? Então esse vídeo é para você. Eu queria compartilhar alguma coisa contigo sobre isso. É algo que possa, eu creio que é algo que vai te ajudar. Não leve as pessoas da congregação para um lugar que você não conhece, que você nunca foi. Quando vamos a um passeio, uma caravana, subentendemos que o guia sabe o caminho. O ministro é aquele que conduz, precisa conhecer a trajetória. Não adianta sermos influenciados pelos outros e querer imitar. Temos que fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Temos que fazer aquilo que fazemos lá no nosso secreto. Ao subir para ministrar, simplesmente nós nos incendiamos e transbordamos aquilo que somos naturalmente no nosso dia a dia devocional. Não há como ser artístico ou encenação, tem que ser genuíno. E para ser genuíno, você tem que viver e transbordar a vida e a porção de Deus, a porção única que Deus tem para você. Eu admiro muitos ministros, mas não seria possível imitá-los, pois ministrar é fluir em verdade. E é verdade que Deus colocou em nós. Eu lembro no início da minha trajetória, tantas influências que eu tinha, Daniel Souza, Asaf Borba e tantos outros, e eu queria copiar a unção deles, eu queria compor igual a eles. E eu ficava frustrado, porque às vezes quando vinham melodias no meu coração e quando vinha coisas, eram coisas totalmente diferentes, eram coisas totalmente únicas. Eu falei, pô, mas não está parecido, não está igual. Então, o que eu quero desafiar você é para que você não possa olhar para mim, olhar para outro ministro e querer fazer igual. Não, existe algo único que Deus colocou na sua vida. Ele tem algo, sabe, espetacular e singular que só você pode liberar. Ah, Fernandinho, então quer dizer que eu não tenho que ter influências? Não, não é isso. Você deve olhar para essas pessoas e você deve celebrar essas pessoas. Eu amo a maneira que o Judson ministra, eu amo a maneira que o Ricardo Robortella, que é meu amigo, ministra. Eu fico assim babando. Cara, como é que esses caras conseguem fazer isso? E eu celebro a vida de Deus na vida deles. E quando isso acontece, há um ambiente de gratidão e de honra. Quando há gratidão e a honra, as portas da glória de Deus, elas também se abrem sobre a minha vida. Então você pode sim ouvir outras pessoas, você pode sim ser influenciado por outras pessoas, mas existe uma distância muito grande entre ser influenciado e você copiar e querer ir por aquele caminho. Eu jamais vou fazer algo igual àquilo que esses irmãos que eu falei para você. Eu lembro uma vez que eu e Paulo estava indo para ministrar e ouvindo umas músicas da Aline Barros, da Fernanda Brum na rádio. A gente estava no Rio e eu virei para Paulo e falei bem assim: nossa, é tão harmonioso. Nossa, isso que é uma música bonita, é tão certinho. A música é tão, a voz é tão limpinha e tudo é muito direitinho. E vocês sabem, as minhas músicas elas são muito barulhentas, são muito eletrizantes. Eu lembro que quando a gente chegou na igreja, tinha um irmão vendendo pipoca ali na fila do estacionamento. Eu lembro que eles estavam ouvindo aquela música, aquela canção minha, é Subir a Montanha. E eu lembro que eu ouvi aquele negócio, e eu falei, nossa, que diferença. É tão, parece que agride. E eu fico assim meio que preocupado. Poxa, será que as pessoas conseguem ouvir isso? É tão ardido esse som. Mas foi esse som que Deus me deu. Foi essa maneira que Deus me deu de, de louvá-lo. Foi dessa forma que Deus me fez de uma forma única para que eu possa influenciar as pessoas que eu influencio. Então, eu quero desafiar você a ser você, a você acreditar naquilo que Deus colocou em você. E quero te dizer mais. Você sabia que Satanás, ele quer destruir essa coisa única que Deus colocou em você? Eu lembro, quem me conhece de perto sabe, eu tenho um volume de voz muito grande. Naturalmente, muito forte o meu volume de voz. Então, às vezes, eu estou cantando dentro da minha casa, eu fico meio preocupado com as pessoas dos meus vizinhos. E eu lembro quando eu era pequeno, eu cantando na igreja, e eu cantava de uma forma tão forte, que eu lembro que uma mulher na minha frente olhou para trás e falou bem assim: nossa, você não tem como cantar mais baixo? Pô, parece que você quer aparecer. Aquilo me frustrou. Aquilo fez com que eu achasse que a minha voz era feia. Aquilo eu comecei a achar que, sabe, aquilo que eu não servia para mim. Mas isso é uma grande mentira. Na verdade, era o próprio Satanás vendo que já haviam anjos do Senhor ministrando sobre a minha vida
e ele queria destruir isso de alguma forma. E às vezes a gente quer se transformar naquilo que está dando certo, a gente quer se transformar naquilo que é comercialmente legal, a gente quer se transformar naquilo que é politicamente correto, no sentido musicalmente falando. Mas eu quero te desafiar hoje a você ser aquilo que Deus chamou você para ser. Que você possa realmente descobrir, olhar e falar bem assim, cara, isso que eu tenho é algo único, é algo que Deus me deu. Quando você vai lá colocar na sua identidade, nenhuma é parecida com você. Por mais que a sua voz e o seu estilo se pareça com alguém, você pode ter certeza que existe algo criativo que é só para você liberar, que é algo que é único, que é só para você, que Deus colocou de presente para você. E que você possa crer nisso. E repito, não olhe e copie. Olhe, seja abençoado, agradeça a Deus, celebre, curta aquilo que o outro faz. Olhe e fala, nossa, bata palmas para isso. Você fala, isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas eu não sou assim. Eu sou diferente. Eu lembro, só para contar um pouco mais dessa época que eu estava nessa crise de identidade, eu lembro que às vezes eu queria fluir, né, ali como as pessoas fluíam e tal, e a coisa não acontecia. Mas quando eu colocava uma canção, um rio cujas águas são limpas, a coisa vinha, as pessoas celebravam e aí eu comecei a entender, Deus me chamou para isso. Deus me colocou com essa porção. Não que eu coloque só canções agitadas, que existem canções lentas também, mas não é a questão de você querer imitar as pessoas, mas é você descobrir realmente o que Deus tem para você e você se conformar com isso e você se alegrar com a porção que Deus te deu e você entender que nós não temos todas as fatias do bolo. Nós temos aqui um pedaço, o outro tem outro e o outro tem outro, e Deus vai juntando todas essas coisas no grande reino de Deus que está espalhado na terra. Que Deus te abençoe, um forte abraço, e eu espero que isso abençoe a sua vida de alguma forma. Fica na paz.